Olá pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Cobertor Curto dentro do Café com Bytes. Acompanhe esse episódio e todos os demais no Spotify, no canal do Café com Bytes no YouTube e também em cafécombytes.com.br. Nós vamos conversar hoje aqui com o Caio Rodrigues da Microsoft. Caio, seja bem-vindo e se apresenta aí para a nossa audiência. Maravilha, muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. E vou ser sincero, acho que é o primeiro podcast que eu participo, né? Que honra! Então, sempre assisti muitos podcasts aí de vocês também, né? Esses estúdios bonitos, o microfone aqui. Então, obrigado pelo convite. É uma honra aí poder estar batendo um papo contigo, a gente se reencontrando aí também. Legal. Começamos falando de Grêmio antes, mas não vamos trazer essa pauta para cá, né? Não, por favor. Aí podemos gravar um outro episódio que vai levar mais tempo. Vamos se reter à tecnologia que é mais seguro para a gente. Sem dúvida. Caio, explica um pouco para nós aí da tua atuação dentro da Microsoft, então, no teu dia a dia, e a partir disso a gente desenrola aqui. Legal. Eu atuo muito com canais, né, com parceiros da Microsoft. Eu já estou há 20 anos na Microsoft, Rodrigo, e sempre trabalhei na área de parceiros. O ecossistema de parceiros ele é uma parte muito importante do negócio da Microsoft, não só no Brasil, mas globalmente, né? Tanto que a gente tem um programa de canais que é referência global, né? Referência até para outros fabricantes, outros programas, e a gente investe muito no ecossistema, né? E dentro de toda essa lógica tem uma área específica na Microsoft que, né, faz todo o suporte, todo o apoio ao nosso ecossistema de parceiros, e é onde eu estou inserido, né? Especificamente no território brasileiro, mas atuando numa estrutura Américas, né, que engloba Estados Unidos, Canadá, América Latina toda. Então tem bastante intercâmbio assim de informações, de culturas aí. Mas a minha fortaleza é canais, né, com que eu trabalho já há 20 anos. Pô, cara, isso quer dizer 20 anos de Microsoft, já viu muita coisa se falarmos aí em tecnologia da própria Microsoft, né? Já passou por bastante. Já vi, eu costumo até, quando eu me apresento, eu falo que eu entrei na Microsoft junto com o lançamento do Windows Vista. Eu ia falar, cara. E aí eu brinco que eu sou treinado para não reagir, né? Porque eu fiz tanta demonstração de Windows Vista e apresentação. E foi um produto interessante, mas ele tinha, né, a forma como foi comunicado, com a RAM mínima ali, né? Então eu falo, eu sou treinado para não reagir, porque eu já entrei nessa onda, e aí você está entrando na Microsoft, conhecendo ainda a empresa, conhecendo a dinâmica, e já estando lá no palco falando de Windows Vista. Mas o Vista teve seu papel importante depois, né, quando a gente lançou o 7, que foi um sucesso. Ele usou muitos aprendizados do Vista, né? Então, mas já passei por muitas ondas, né? Ondas dos smartphones, né, da Nokia, já passei pela cenário de virtualização, onde a gente, né, tinha o Hyper-V, aí tinha questão do Open Source, que depois hoje é um grande parceiro nosso, né? System Center, tudo. E o que é mais interessante, assim, quando eu comecei, a gente era uma empresa de venda de licenciamento, tinha soluções de servidores, o Office, né? Eram os principais produtos da empresa, mas o grande conhecimento que diferenciava até um canal estratégico para a Microsoft era entender as regras de licenciamento, né? Como licencia produto, como vende produto. E a realidade hoje ela é totalmente diferente, né? Depois, quando veio o advento da computação em nuvem e agora toda a questão de inteligência artificial, né? O portfólio da empresa é algo extremamente diferente. As capacidades técnicas exigidas até para você identificar os parceiros mais estratégicos é totalmente diferente. Claro. A gente não consegue nem acompanhar a velocidade de novos produtos, novos lançamentos, nova solução. Tamanho é a intensidade disso, né? Porque, na verdade, se tornou uma outra companhia, né? Se for pegar aquela outra no sentido técnico mesmo do portfólio, né? Totalmente. Aquilo, usuário final, né? Sistema operacional e colaboração. Ponto. Sim. Saiu disso. Totalmente, A gente falava, né, da tríade, né, do Windows Server, né, do Office, do Exchange Server. Esse era o nosso principal portfólio. Deixa eu né? te interromper aí. Por essa época que tu entraste na Microsoft, nós participamos na Gruppen de um treinamento bem grande da Microsoft em Mogi das Cruzes, no Blue Tree. Talvez tu estava lá. Eu acho que eu estava, com certeza devia estar. E eu lembro que tinha uma gincana que faziam dos grupos para aumentar o engajamento, a participação do pessoal nas palestras.
e toda noite nós tínhamos trabalhos para entregar, desafios para cumprir de noite por toda a estrutura daquele hotel gigante. Sim. E eu nunca esqueço que tinha lá o desafio do deus Ivo, EVO. E aí o slogan na época da Microsoft era o Better Together, que era o Exchange, Vista e Office. E Office, era a tríade nossa, então, Exchange né? On-Premises, né? Todo mundo tinha. Então, bacana ver o quanto a gente avançou, né? Mas desculpa, eu estava falando. Não, né? mas é isso, é uma outra companhia, né? Tem até eu não sei quem já teve a oportunidade de ler o livro do Hit Refresh, do Satya, né? Onde ele conta muito dessa transformação. E ali talvez nem tinha tanto a componente de IA, né? Como tem agora, de inteligência artificial. Sim. Que é uma outra transformação gigante. Então, realmente, quando você olha os 20 anos assim, tem muita história para contar. Acho que talvez 3 ou 4 ondas de transformação grandes assim da companhia. Eu presenciei, tive o privilégio de presenciar, né? E agora a gente está em mais essa onda aí de IA gigante também. Legal, porque eu imagino aqui a complexidade disso que tu falaste da cadeia de parceiros, a Gruppen se insere nisso, né? Mas eu acho que foi muito, né, Caio, para entregar valor em cima das plataformas Microsoft. Então, conseguir entregar lá com Power Automate, Power Apps, toda aquela plataforma lá. Agora o Copilot a gente vai falar mais também, mas parceiros que, eu não sei se eu estou usando o termo certo, que desenvolvem soluções em cima das plataformas Microsoft e levar isso para o mercado de uma maneira mais efetiva, né? Sim. Eu acho que isso deve trazer uma capilaridade de parceiro muito grande para ti, né? Traz. Eu até, mais ou menos 6 anos, eu ocupei uma posição que era recrutamento de parceiros estratégicos. Porque justamente nessa transformação a gente começou a identificar a necessidade de você ampliar o ecossistema, né? Buscando parcerias estratégicas com empresas especializadas em soluções e serviços, e não especificamente no licenciamento ou na venda de produto, né? E hoje isso é mais necessário do que nunca. Então, o meu trabalho ali era, por exemplo, pilar de cibersegurança, né? Que é um portfólio forte e importante nosso, né? A gente olhava para o ecossistema e entendia, não, mas eu preciso buscar parceiros que tenham esse core business de cibersegurança, né? Não necessariamente que saibam vender um produto de segurança da Microsoft, mas que consigam realizar, né, valor e implementar e suportar e apoiar o cliente naquela jornada de cyber. A mesma coisa para dados, né, quando vem a parte de modernização de dados, aí, mesma coisa para... Na época tinha telefonia no Teams, tinha workloads e áreas de solução que a gente identificava e olhava para o ecossistema e falava, eu preciso buscar parceiros com esse expertise. Foi um aprendizado bem interessante, assim, né? E uma oportunidade de conectar com um universo muito maior de empresas. Então, o ecossistema hoje ele é muito maior do que era em função de como evoluiu a Microsoft, como o portfólio se tornou mais rico. Então, bem bacana. Eu acredito que isso coloque a Microsoft num lugar bem estratégico, né? Porque a Microsoft sempre teve uma base muito grande no segmento corporativo, principalmente. E aí eu não sei, Caio, se isso vem do Satya ou não, né? Mas quando a Microsoft entende esse futuro cloud e começa a levar essa colaboração ali para um modelo de subscrição e tudo em cloud, e aí vem o Teams e vem toda essa transformação, ela... em momento algum se colocou em risco essa supremacia da Microsoft, né? Não sei se eu estou falando bobagem aqui, mas eu percebo que a Microsoft segue tendo uma aceitação muito grande no meio corporativo por sempre ser muito fácil, entre aspas, né? Muito friendly. É uma empresa que tem um portfólio e uma presença no segmento corporativo muito grande, né? Embora, claro, hoje você tem uma diversidade também de soluções e fabricantes muito, muito relevantes, né, com soluções muito boas, mas a Microsoft sempre teve esse lado enterprise dela, sempre foi muito forte, né, sempre foi muito confiável. E é uma empresa muito, assim, ela
A gente até brinca que a Microsoft ela é um transatlântico, às vezes ela demora para fazer uma virada, mas quando ela faz, ela toma o rumo de cruzeiro e vai muito forte. É uma empresa muito consciente dos movimentos, né? E não são movimentos muito rápidos. Eu lembro quando a gente começou com um negócio de computação em nuvem, né? Lançamos, a gente, né? Hoje o Microsoft 365, na época era o Bipus, né? E acho que a Gruppen deve ter vendido alguns. Sim. Aquilo também mudava a forma como o canal operava, né? O canal antes fazia uma venda transacional única, né? E recebia por aquilo. E de um momento para o outro você cria um modelo de subscrição mensalizado, você dilui a receita, né? E a transformação para você capacitar o canal, fazer com que ele entenda que essa mudança é necessária, que computação em nuvem, né, é para onde as coisas estão indo, ela leva tempo também, tem uma resiliência nisso, né? Mas depois chegou um momento que a gente nem discutia mais isso, aquilo ali entrou no negócio e ok, computação em nuvem, agora tudo é computação em nuvem, não se fala mais em on-premise, apesar de existir muita coisa ainda on-premise. Mas a conversa ela virou 100%. Então demora, mas quando vira a coisa é velocidade de cruzeiro. Outro ponto que eu vejo aqui de transformação, eu diria, da Microsoft é essa aproximação da Microsoft com o mundo Linux, com o mundo do código, que sempre foi muito separado, né, Caio? Sim. E hoje tu tens ali toda a parte de DevOps, né? De consumo em escala, sob demanda, infraestrutura por código, como a gente diz, né? Sim. Muito nativo dentro da plataforma da Microsoft, no Azure e por aí vai, que era impensado isso 10 anos atrás, né? Eu brinco que eu participei de reuniões, às vezes, que né, o cliente era mais pró open source e a reunião, acho que entre tomar um café e se apresentar, durava 5 minutos, né? e essa virada foi muito importante. Eu não sou um cara de background técnico, né? Mas eu lembro quando a gente fez o movimento do GitHub, né? A gente criou o GitHub, eu tinha um colega extremamente técnico e, cara, ele chegou no escritório, né, maravilhado com aquilo, disse, cara, isso é um divisor de águas, isso é um momento histórico, e para mim não fazia muito sentido, porque eu não tinha muita, eu nem entendia muito o que era o GitHub, né? Sim. E aí quando eu fui entender, eu falei, cara, realmente a gente está, né, nesse momento colocando essas tecnologias e a interoperabilidade no nosso core da nossa operação. Isso é muito bacana, isso é muito importante, né? Ou seja, apoiar o cliente na tecnologia que ele quer usar, mas dentro da nossa nuvem. Então, assim, ser interoperável, suportar N tecnologias e a diversidade tecnológica dentro do nosso ambiente, né? Então, e aí surgiram até os adesivos, né? Azure, né? Coração, Linux. Então, é muito bacana também ver esse movimento, né? A conversa mudou, os parceiros viram na Microsoft um parceiro ainda mais estratégico, e isso só facilita para a gente, né? Principalmente eu que sou um gestor de canais, né? Você poder apresentar o teu portfólio com essa riqueza de possibilidades, claro. Isso só te torna um fabricante mais atrativo, né? Então foi muito bom ver esses movimentos. Hoje na IA você olha também, assim, a gente tem lá o Copilot, né? Baseado no OpenAI, mas você começa a ver já integrações ali com o Anthropic, com outras IAs também. É um movimento também interessante, né? De você ver que a gente está trazendo a potencialidade de outras IAs para dentro da nossa, né? Incorporando. Então é bacana, assim, acho que a Microsoft ela teve esse mérito de olhar, né, principalmente ali com a liderança do Satya, de entender, cara, a gente precisa ser interoperável, a gente precisa ser mais aberto, a gente precisa apoiar o cliente naquilo que ele quer fazer, mas então que ele faça e ter a nuvem mais preparada para ajudar ele nessas jornadas. Né? Perfeito. E eu acho que isso uma coisa vai conectando na outra, né? Então, desde lá o Windows 11, que agora a gente consegue instalar, vamos dizer, né? Integrar um Ubuntu nativo ali com o Windows, né? O WSL. Então, imagina, não preciso mais largar o meu Windows 11 para conseguir fazer testes em cima de Linux. Já está integrado. Exatamente. Até lá dentro do Azure, quando a gente for entrar aqui um pouco mais em cyber, né, Caio? O Sentinel da Microsoft. Eu sei porque a gente integra vários clientes
E a capacidade do Sentinel de consumir log de qualquer coisa e se transformar numa plataforma ali central de segurança é mais um sinal disso, né? Do quanto a Microsoft está adaptada para esse momento, né? Exato. A gente tem uma plataforma fim a fim, né? Se você quiser ter uma plataforma de 0 a 100 Microsoft, mas tem que ter o entendimento de que os ambientes são híbridos, de que as escolhas tecnológicas são... Então, a gente tem que buscar se conectar com isso. A empresa acho que teve muita visão nisso, muito mérito nisso, né? Como eu falei, assim, a conversa, até a visão de muitos em relação à Microsoft mudou absurdamente, né, quando a gente fez esses movimentos. Assim. Perfeito. É até um exercício interessante tentar imaginar se não tivesse feito esse movimento, né? Eu vivi os dois lados, assim, né? Aquela competição forte, né, de uma tecnologia com a outra. E depois, aos poucos, a gente indo, abrindo, incorporando, conectando. Então, é uma mudança muito interessante, que legal, muito que positiva. Legal. Assim. Caio, o mercado nos questiona bastante, porque um ponto que, por óbvio, né, tá em pauta é a IA, né, o tempo inteiro, em todas as rodas. E aí vem o Copilot, né? Como é que tu tem visto a demanda, tanto através dos parceiros, né, do mercado, de um diferencial do Copilot no ambiente corporativo com relação aos dados, né? Como é que isso tem batido na tua rotina aí? Acho que tem tanta coisa pra gente falar, né? E o que eu vou falar aqui, Rodrigo, até são impressões minhas, né? Não claro, muito pautado pelo que eu aprendo no meu dia a dia com a Microsoft, mas eu tenho as minhas impressões aqui. A primeira é que falando do Copilot, né? Esses dias eu ouvi um termo assim que o Copilot ele não é um LLM ou um prompt, ele é uma plataforma de colaboração, né, potencializada pela IA. Né? E acho que a Microsoft sempre teve esse olhar para, né, para produtividade, colaboração corporativa, um olhar até diferente assim do mercado. Né? E aí quando eu vi agora um anúncio até do Copilot Cowork, né, que a gente deve lançar muito em breve aí, eu comecei a ver alguns vídeos e comecei a entender um pouco mais esse conceito, né? Que o Copilot, qual é o caminho que ele está tomando? Não é uma... Tem LLM? Tem, né? A gente chama de Copilot Chat, né? Tem a IA integrada com os aplicativos, né? do Microsoft 365, como Teams, como Excel, tem, né? O Copilot. Mas o Copilot Work, ele vem para executar tarefas, né, multitarefas. E é uma visão diferente, né, porque tem aquela visão da IA que você dá um comando, dá um prompt, pede alguma coisa e recebe, né, algo como resultado daquilo que você pediu, né, que é o LLM. Mas para onde que a gente está indo? A gente está indo efetivamente para usar a IA como uma executora de tarefas, muitas vezes autônomas, né, agentes autônomos interagindo com outros agentes, entendendo como é o teu ambiente de trabalho. Perfeito. Né? Como é que o Rodrigo trabalha, com quem que ele interage, qual é a forma como ele redige um e-mail, o que está no calendário dele que a IA pode... Não necessariamente ela precisa esperar você estudar um comando, ela já pode se antecipar e já preparar as coisas para ti. Então, é sobre delegar trabalho, né? Eu vi uma frase... Aliás, eu usei o Copilot até para resumir alguns talking points aqui, né? A gente tem que usar a ferramenta que a gente tem. E ele falou uma coisa interessante, ele falou, não é mais sobre dar comandos ou perguntas e respostas, é sobre delegar trabalho. Perfeito. Né? E aí eu comecei a entender esse conceito, né? Então, assim, eu acho que tem IA para todos os níveis de uso, né? A IA criativa, né, a IA para interpretação de texto, para fazer o que eu fiz, que foi, cara, me resume em talking points aqui, né, para eu participar do podcast, mas aonde a gente está olhando é delegar tarefas, e essas tarefas, daqui a pouco, elas serem autônomas, né? Claro, claro. E aí entra acho que até no mote do teu canal aqui, que é
se eu vou delegar tarefas e tem agentes multitarefas autônomos, a segurança que já era importante passa a ser mais importante ou fundamental para isso. Sem dúvida. Né? E acho que um grande diferencial do Copilot é que ele já vem construído e pautado na segurança do Microsoft 365. Né? Então, toda aquela segurança corporativa que você tem ao redor do teu ambiente Microsoft 365 é herdada pelo Copilot. Então, ele realmente é uma IA preparada já para isso. Né? Eu vou pegar o gancho, Caio, e vou voltar ali que tu falaste antes da Microsoft ser como um transatlântico. Sim. Porque isso que tu está falando, que é a IA baseada em agentes, né? A IA agêntica, capacidade de ser mais autônoma e executar tarefas complexas. E eu fico muito feliz de ver esse movimento da Microsoft, do transatlântico, Sim. porque embarcações menores já oferecem isso há algum tempo, um tempo curto, tá? Mas já oferecem, só que com todo o problema dessas outras plataformas. Então, quando eu uso lá o Cloud AI, por exemplo, o próprio ChatGPT, que também tem um pouco de agentes, né? Não tem governança sobre aqueles dados, ele não entende o meu contexto corporativo, eu tenho vários poréns ali. Sim. Né? Quando um tempo após o transatlântico muda a rota e agora o Copilot me entrega o coworking, muda o cenário. Porque daí eu posso ir para dentro da Gruppen ou qualquer empresa, né, que estiver nos assistindo aqui, que usa a plataforma 365, e eu posso... Aquela proliferação de agentes de IA, que ela é um problema sem governança, eu posso ter isso de maneira organizada dentro do meu 365, com os meus dados protegidos dentro da permissão que aquele usuário tem. Então, acho que isso é um ponto bem legal que tu traz aqui, que eu queria conectar de novo com o transatlântico, porque a Microsoft está atrasada. Sim, porque olha o tamanho do que a gente está falando. Mas aí, quando ela efetivamente traz o recurso... Ele já vem completo, vamos dizer Exato. assim. Ele vem pensando nessas questões. Então, esse é um ponto importante a gente pensar aqui, né? A Microsoft usa parte do LLM, né, da OpenAI, mas ela não aprende com os dados corporativos. Não. Isso tu me disseste uma vez lá atrás. Exatamente, a gente não treina, não aprende. Né, então, o treinamento do modelo ele é sem os dados corporativos. E aí eu uso esse modelo nos meus dados corporativos, né? Exato. Então, isso é um ponto importante também nesse cenário, né, de Microsoft Teams, que é um caso à parte, né? O Teams traz por trás ali chat, telefonia, traz SharePoint, traz o OneDrive, traz muita coisa. Tem uma falsa sensação, né, Caio, quando a pessoa vai usar o Copilot, de achar que o Copilot está dando para o usuário mais permissão do que ele tem. Mas na verdade não, né? O Copilot só facilita que o usuário enxergue aqueles dados que ele já tem acesso. Exato, ele é pautado nos mesmos perímetros de acesso do Microsoft 365, né? E aí vem um ponto importante que quando a gente olha a cibersegurança, você tem vários capítulos ali, né? Se posso dizer, né? Onde o principal sempre foi a proteção contra ameaças, né? Então você tem lá proteção contra os malwares, a identidade, né, a autenticação multifator como proteção, os firewalls e tudo mais. E tem um capítulo ali da governança de dados, né, que até ele teve um momento de protagonismo com o LGPD, com o GDPR, né, precisamos rotular, classificar dados, né, privacidade. Depois eu acho que ele deu uma baixada com essa onda, e agora... Isso é uma visão minha, tá? Do que eu vejo do ecossistema de parceiros. Eu vejo esse capítulo de governança de dados voltando a protagonizar com muita força. Tanto que eu vejo muitos canais nossos procurando as especializações nas nossas soluções de governança de dados, né? No Microsoft Purview e outras soluções da pilha ali de dados, por conta da IA. Né? Porque no fim do dia, assim... Você tem as ameaças externas, mas não vou dizer que é uma ameaça, mas é um risco interno que é de você não ter o controle do permissionamento interno ou da classificação dos seus dados internos. Isso não é um atacante ali roubando informação, isso é como a sua empresa definiu se aquele dado era sensível ou não, quem podia ter acesso ou não. Eu vi um vídeo
na internet, no YouTube, de um parceiro dos Estados Unidos que eu não conheço. E foi uma sorte ter visto. Eu estava navegando, eu olhei o título do vídeo e falei, cara, vou clicar aqui e vou olhar. E ele explicou o Copilot Coworking, para mim melhor do que eu consegui entender. Achei muito legal a forma como ele explicou. Por que ele é diferente, por que ele é uma onda 2, né? O que ele traz de diferente em relação. Depois ele falou, olha, mas para você, uma vez que você colocar isso no seu ambiente para tirar todo esse proveito, ele vai realmente usar tudo que está de classificação de dados, de acesso, de segurança, que está setado dentro do seu ambiente Microsoft 365, ele vai herdar e vai usar. Então ele falou, enquanto isso está chegando, aí ele deu 5 ações muito claras para os clientes. Eu falei, olha, faça um assessment de segurança de dados interno, revisite as permissões dos SharePoints, dos portais dos seus usuários, classifique os seus dados. Então ele falou, começa a preparar todos os dados, porque quando isso chegar, isso vai ter um valor muito grande do ponto de vista de produtividade, colaboração, mas você tem que estar preparado, né? Porque é tão forte, é tão potente o que essa IA pode fazer, que ela vai descobrir os dados numa rapidez absurda, né? Em questão de instantes. Então, se você não tiver esse pilar de governança de dados bem preparado, né? Você pode ter riscos internos ali de acesso indevido, né? Mas no fim do dia, isso é uma jornada que ajuda a empresa a se amadurecer, né, Caio? Com certeza. Porque num primeiro momento, a IA está enxergando muitos dados, ok? Na verdade, é um dado que já estava permissivo antes. Na verdade, tu não precisaria da IA para ter essa necessidade. Isso teria que ser feito por default, né? Ou seja, quem tem acesso ao quê, o que é dado confidencial, o que não é, rotular, classificar, e a gente já fala disso há muito tempo, né? Agora, isso entrou muito em evidência, por quê? Porque o poder da IA para descobrir essas informações é infinitamente superior ao do poder humano. Então, às vezes, eu não tinha o dado bem classificado, mas, cara, por sorte, ninguém nunca conseguiu chegar naquele dado, porque ele estava lá no diretório X escondido. Isso, e o cara não conseguiu chegar lá. Mas a IA vai descobrir. A analogia que eu faço é a gente vai no estacionamento do shopping, tem 1000 carros estacionados. Tu sabe se algum está aberto? Exato. Não exatamente, sabe. Porque tu teria que testar você carro vai por carro. Boa. Agora, se eu tiver uma IA que me diz, aquele lá está aberto? Ela faz uma leitura, escaneia e em 1 segundo ela te traz, tem 3 abertos aqui. Né? Você vai, então e by the way, tá nessas vagas aqui, né? Ela te dá a localização. Exatamente, então, eu nem preciso botar a mão em porta trancada. Exato. E aí a IA vai escancara isso. Mas eu acho que acaba sendo algo bom porque, Caio, de novo, né, com a facilidade que a plataforma Microsoft, e não só a Microsoft, mas que a Cloud, né, trouxe, cria um site novo no SharePoint e cria mais uma biblioteca e compartilha, cria uma equipe no Teams. Isso se prolifera como bicho. Exato. E aí falta governança. Exato. Deixa eu até quebrar um protocolo aqui. Se tu me permite ler uma... Vai lá. Eu sei que podcast, né? O cara fala ao vivo. Foi pegar o óculos, rapaz. Quando tu me conheceu há 20 anos, eu não usava. Mas é que ficou tão legal. Eu fiz um roteiro aqui de principais tópicos pra gente começar. E no final, o Copilot, quando ele resumir, ele coloca uma frase final de impacto. Ficou tão legal que eu prefiro ler, porque ele fala assim, a pergunta não é mais se as empresas vão usar IA. A pergunta é se vão usar IA da forma segura, governada e responsável. Porque segurança não freia inovação, ela permite escalar com confiança. Foi, cara, isso para mim resume, entendeu? Perfeito. Assim, não é mais uma conversa sobre, eu vou usar IA ou não vou, é um hype ou não é um hype. Muitas empresas já estão gerando muito valor através da IA, já saíram há muito tempo da fase de experimentação. Mesmo quem a gente acha que está em experimentação já está usando IA de uma forma produtiva, tá? Mas aí entra esse capítulo de segurança. Então não é sobre não usar IA, é quem realmente vai conseguir usar IA de forma segura, governada, né? Confiável. Eu achei bacana esse resumo que o próprio Copilot fez, né? Total. O crédito dele, não é meu. Fecha aspas aí, né? O crédito dele. Não, perfeito. E isso conecta também com
o desafio para nós como profissionais, né, Caio, que é, eu vejo muita gente reclamando. Eu acho que é hype, acho que vai passar, a bolha vai estourar, eu vou esperar mais um pouco para aprender. Tem de tudo, né? Sim. E outra frase legal que eu vejo nesse sentido é: tu que pensa assim, tu não vai ser substituído pela IA. Tu vai ser substituído por alguém que saiba usar IA. Concordo. Então, não adianta ficar negando algo que, cara, não tem volta. A gente pode dizer que é um hype, as melancias vão se ajeitar de algum jeito, tá muita euforia, ok. Mas não é algo que vai deixar de existir, né, Caio? Exato. Eu concordo plenamente. Eu acho que não é uma questão de substituir, né? Inclusive, assim, você no seu trabalho, se você conseguir entender como a IA pode te ajudar, você vai conseguir ser mais produtivo, você vai conseguir utilizar o seu tempo para pensar estrategicamente em coisas que você não consegue pensar no dia a dia. Né? E esse tema tem tudo a ver com o canal aqui, né? Cobertor Curto. Total. A gente fala muito né? Se tem uma coisa que não muda, é a quantidade de horas que tem no dia. Né? Isso não vai mudar. Né? E a gente é acionado cada vez mais por diferentes sinais, diferentes canais. Foi essa a época que a gente ia para o escritório, eu tinha um telefone ali, se ele tocava eu atendia, eu recebia 10 e-mails, né? E acabava o meu dia e tudo certo, aquele ali era a minha rotina. Hoje não tem mais como fugir do mundo, né? Do mundo como ele é. E aí ela vem para ajudar em tudo isso. Eu acho que quando nós organizamos aqui uma possível agenda e fizemos o convite para ti, Caio, foi bem nessa ideia aqui, de tentar trazer um pouco dessa visão que o Copilot ele não é só mais um. Ele está dentro de um contexto, dentro de uma jornada Microsoft, e para o pessoal corporativo tem um diferencial interessante ali no Copilot. Né? Porque a gente vê muito cliente que está ali esperto com relação à privacidade e à segurança dos dados, contendo o uso de IA, mas às vezes ele já é um usuário de 365 e se ele entender o quanto o Copilot pode acelerar essa colaboração, pode dar, como está ali no papel, né? Pode trazer uma, confiança para a inovação. Sim, uma IA segura, governada, né? É isso. Então, para mim, fecha esse ponto de Copilot aqui, porque muitos clientes nos procuram na Gruppen IA solta. Né? Eu quero falar sobre IA. Ele nem sabe o jeito que ele precisa. É semelhante ao que acontecia uns anos atrás, que todo mundo queria cloud sem saber exatamente o que precisava. Né? Então, a gente sempre diferencia. Tu tem a IA nichada para resolver uma dor específica, às vezes até lá no chão de fábrica, né? Eu quero uma IA que integre câmera, computer vision com machine learning. Isso tem empresas bem nichadas que conseguem entregar isso para gerar valor, mas tu tem a IA da colaboração. E essa a gente sempre... Eu me coloco como um entusiasta aí do Copilot para o que ele pode entregar nesse cenário do usuário, vou chamar o usuário padrão, né? O usuário que colabora, que tem as suas tarefas rotineiras, né? E temos visto de 1 ano e tanto, 2 para cá, o quanto o Copilot está com um roadmap acelerado, né? Tá, um roadmap muito... Como eu falei, é difícil até a gente conseguir acompanhar, né? Até os meus colegas que são arquitetos, eles falam, cara, a gente... Né, você tem que dedicar um tempo na semana para se atualizar em tudo que está sendo lançado, tudo que está sendo divulgado em roadmap. É uma velocidade gigante. Mas eu acho que esse é o momento que a gente está, assim, de toda a conversa que a gente tem com o cliente, né? Tem clientes que a gente consegue ter um pouco mais de abertura para ter uma conversa mais estruturada sobre, cara, né, o que exatamente a gente pode fazer com IA. Né? Não aquela pressão de, eu preciso colocar IA de qualquer jeito, né? Porque eu preciso ter um projeto de IA. Mas se a gente sentar com as áreas de negócio, TI é uma área de negócio, RH é uma área de negócio, jurídico, todo mundo tem os seus gargalos, todo mundo tem aquele processo que você queria melhorar, né? Ou aquilo que se você conseguir otimizar um pouco, te faz uma diferença muito grande. Tem a IA aplicada ao core business da empresa também, né? Tem a IA por departamento, mas daqui a pouco dentro do ambiente produtivo, dentro de uma linha de produção, no mapeamento ambiental. Tem vários casos onde você já tem uma IA pesada assim, no core business. Mas independente do grau de uso, eu acho que essas conversas elas precisam acontecer. Claro, sabe? A gente precisa sentar e promover. E aí até
eu faço não é meia culpa, porque eu acho que é algo normal, né? Comecei usando o Copilot lá atrás, e aí comparando com outras IAs que a gente tem à disposição, algumas coisas não eram tão legais, e de tempo em tempo a gente volta no Copilot para ver como que está agora determinado recurso. Exato. E recentemente, Caio, e aí falando aqui, né, para quem está acompanhando, eu descobri um recurso que para nós na Gruppen resolveu uma dor histórica. Não sei nem se tu conhece o recurso. Se eu não me engano, é kits de marca. Já ouviu falar? Não. Na Gruppen nós temos, são 3 empresas, então nós Sim. temos a empresa de nuvem, a Zerobox, temos a Firewall 365, tem a Gruppen, né? E é um transtorno para a gente criar materiais, por exemplo, eu quero agora um folder para oferta X para o evento que vai ter em Caxias do Sul. Sim. Então aí tem que ir lá pegar o logo lá no Teams e aí bota qual é a cor exata da empresa tal. É um caos tu garantir o respeito às diferentes marcas, logotipia, fonte e tudo. Então o que é dentro do Copilot kits de marca que eu descobri agora faz 15 dias. Tá? Depois reuni o nosso time lá e apresentei. Tu cria o kit de marca da Gruppen. Logo, mensagem, apelo de mercado, tipografia, qual é o site. Tu cria todos os itens ali dentro. A caixinha de ferramenta ali. Isso, para cada marca da empresa. E a marca pode não necessariamente ser uma empresa, pode ser uma linha de produto, né? A marca relacionada à caneca Café com Bytes, certo? E aí tu bota todos os elementos gráficos e tipográficos dessa empresa, dessa marca, né? A partir daquele momento eu posso, por exemplo, no Copilot Chat ou lá no PowerPoint, eu posso fazer referência ao kit de marca. Então, quero uma apresentação técnica do produto tal usando o kit de marca Gruppen. Aplicando aquele kit. Me explodiu a cabeça. Eu não vi nada nem parecido em outras IAs. Sim. E eu achei escondido lá no meio do Copilot. E isso não existia há um tempo atrás. Você pode usar a IA para criar os conteúdos, né? As peças. E você pode usar a mesma IA para depois... Exato. Implementar aquele layout, aquele conteúdo. Então imagina isso, né? Conseguir padronizar os materiais que eu gero. Isso é uma dor que toda empresa tem. Sem dúvida. Esse aqui é o padrão de apresentação para, sei lá, proposta comercial. E tu vai e define. Então, para a área de marketing que precisa desenrolar isso dentro da empresa é fundamental, né? Então, acho que a minha provocação aqui é nesse sentido, né? Que entenda tudo que nós falamos aqui, tu trouxeste vários exemplos, mas o quanto a Microsoft ela vai evoluindo, né, Caio? E o Copilot tende, na minha opinião, a se tornar cada vez mais fundamental nesse meio de colaboração, né? Sem dúvida. E acho que esse é o convite, né? Toda a área de negócio ela tem mais de um caso de uso, né? Onde a IA pode apoiar. E a gente pode começar por aí, né? Cara, vamos... Inclusive a gente tem dinâmicas dentro da Microsoft para ajudar os clientes né? A gente chama de AI Discovery Cards, né? Ou seja, vamos pegar algumas áreas de negócio e as áreas vão falando assim, cara, o que entra num consenso, qual é o processo que mais nos atrapalha hoje, ou que mais nos dificulta, ou que mais a gente tem problemas, e depois que tu chega num consenso, tu elege um processo e diz, cara, vamos entender como a IA poderia ajudar aqui, vamos desenhar junto. Isso pode gerar um agente, isso pode gerar um prompt, né? Pode gerar qualquer coisa. Esse exercício ele é muito importante, né? E isso começa a trazer valor da IA. É um funil, né? Ele nasce de um brainstorming e a gente vai afunilando. Nós temos um cliente que até eu apoiei nos problemas que aconteceram lá, que se conseguiu criar no Copilot um processo de análise de crédito. Então, o cliente posicionou, né, como repositório do Copilot, onde ficam os dados do cliente dele, passou todas as regras que são usadas na análise de crédito, e aí agora tem não é um bot, né? É um agente linkado no Teams, e aí eu vou lá e peço, quero análise de crédito do Café com Bytes. Ele já vai lá, busca todo o histórico, faz tudo e me diz, e já num documento formatado, né? Está aqui a análise de crédito. Claro que a decisão não é do Copilot.
Mas aí o analista olha aquilo Sim, ele já facilita uma boa facilitou parte do trabalho. muito. Uma análise de crédito que levava horas, agora tu tens ali em minutos. Né? E aí tu pensa no que eu falei lá do coworking, né, na evolução disso. Porque hoje tu tá pedindo análise de crédito, tem um agente, tu vai lá e pede, né? Daqui a pouco ele pode começar a entender, ó, cara, o Rodrigo vai ter uma reunião daqui a 2 dias com o cliente e tal. Ele não espera tu pedir análise de crédito, ele já daqui a pouco ele já solta, ó, eu vi que tu na tua agenda que tu vai ter uma reunião com tal cliente, e esse cliente tu ainda não fez uma análise, então eu já tomei a liberdade de fazer análise de crédito e tá aqui. Então ele vai te... É como se tu estivesse delegando a tarefa para ele, faz, né? Mas tu não precisou ir lá, ele já fez a tarefa. Claro, esse é o conceito que eu tenho na cabeça. É só definir o gatilho, no caso lá do RP desse cliente, né? Criou lá o pedido de compra do cliente. Se esse é o gatilho para análise de crédito, o próprio pedido de compra já dispara a criação da análise de crédito. Mas é legal, acho que mas eu digo que ele vai começar a olhar o teu dia e vai entender as tuas interações. Ele vai ser... Eu até estava pensando em como fazer uma analogia disso. Aí eu lembrei do Alfred, do Batman, né? Que, cara, boa. Ele tá sempre antecipando. Ele já sabe como o Batman, como o Bruce Wayne trabalha. Ele sabe como o cara pensa, como ele opera. Então ele já se antecipa. Ele falou, cara, ele vai chegar de noite. Ele já tem a coisa pronta ali, né? Ele já sabe como pensa. É mais ou menos isso, acho que são agentes mais inteligentes assim para entender como é que é o teu ambiente de trabalho, o teu modo de trabalho, né? Que legal. E tem um material que eu vi tava lendo esses dias, e aí ele fala assim, 4 pilares de aplicação da IA, né? Graus de aplicação da IA. Então tu tem a experiência do colaborador, do usuário, que é um pouco disso que a gente está falando, né? Melhorar o meu processo. Tem gente que usa para tradução, tem gente que usa para escrever um e-mail, para fazer o que eu fiz aqui, de pegar um resumo de itens importantes e tal. Então, essa é uma aplicação de IA, né? Tem a parte de, aí pensando nas empresas, de reinventar a forma como você se engaja com seus clientes finais. Então, como eu uso a IA para me engajar mais com os meus clientes finais, para conhecer e para me engajar. Tem a parte de processos, né? Melhorar meus processos, ganhar eficiência operacional, tudo isso tem aplicação. E tem um quarto que eles falam traduzindo, dobrar a curva da inovação, né? Que aí são as empresas que elas já estão no nível de adoção de IA que mudou totalmente o modelo de negócio. Né? E tem muitos casos já disponíveis, assim, muitos casos reais de empresas que já estão num nível de adoção de IA, né, para acelerar a inovação. Ou seja, cara, eu cheguei até aqui no meu negócio, agora eu preciso transformar isso e inovar de uma forma absurda. E a IA é que está potencializando essa possibilidade. Então, vários níveis que você pode utilizar a IA, né? E essas empresas que realmente estão dobrando a curva da inovação com o IA são as empresas líderes, né? Que a gente chama de frontier, são as empresas que estão liderando esse movimento todo e que são os exemplos de que a IA não é um hype, né? Ela veio para transformar negócios, né? Enfim. E se nós não nos preocuparmos com isso, alguém vai estar fazendo, né? Exatamente. Então tem que abraçar o que tiver de oportunidade aí. Que legal, que legal. Caio, a gente vai fazer um encerramento agora aqui. Claro. De uma forma um pouquinho diferente. Eu queria... a gente falou muito aqui, né, do histórico da jornada da Microsoft e estamos falando muito de futuro também, né? Então eu queria fazer uma brincadeira contigo numa ideia aí de um futuro onde não se tem as restrições aqui do cobertor curto, né? Se o Caio tivesse abundância de recursos, o que tu aplicaria nesse nosso futuro de cibersegurança aí? Se tu pudesse definir o rumo, né? Eu faria tal coisa. É que eu acho assim, ó, que é tão importante cibersegurança e eu acho que poucas empresas realmente conseguiram fazer tudo o que precisa ser feito em cibersegurança para a gente realmente tirar o melhor de toda essa tecnologia que tem, né? Então, hoje, se eu tivesse recursos abundantes, eu investiria muito em cibersegurança em todos os pilares, né? Porque também não adianta tu investir muito num pilar de cibersegurança e não investir nos outros. Não existe uma segurança... A gente sabe que não existe segurança 100%, né? Sempre vão
sabe que as empresas vão ser atacadas, a gente tem que ter tecnologia para daí identificar rapidamente, né, e remediar e agir. Mas me assusta um pouco, há uns anos atrás eu vi um estudo que foi encomendado para conscientizar as empresas sobre a importância de cibersegurança. E eu vi que, assim, do orçamento de tecnologia das empresas, que já é um orçamento muitas vezes pequeno, né? Se não me engano, 4% era dedicado para a cibersegurança. Cara, aquilo me assustou, né? Porque é um pilar que, se ele der problema, tudo dá problema, né? Então, acho que recursos hoje, se eu tivesse recursos infinitos, vamos dizer assim, eu colocaria muito desses recursos priorizando cibersegurança, priorizando também a parte de preparação do meu ambiente para a inteligência artificial, né? Então, a gente está falando de trabalhar dados, modernizar dados, ter uma estrutura escalável em nuvem, classificar as informações, tudo. E aí eu faria um investimento pesado com IA, né? Entendendo como a IA pode ajudar a potencializar o meu negócio, né? Então não é muito... Eu sei que os recursos são finitos, assim, mas pensando até que num mundo real onde os recursos são finitos, mas a gente precisa realmente direcionar mais para esses pilares, né? Segurança, dados, governança, né? E IA. Fecho contigo, porque a gente até não se debruçou muito sobre isso, mas a IA também é usada pelo outro lado, né? Exatamente. Da força. Exato. Ela infelizmente, né? O lado que ataca também tem acesso a ferramentas poderosas, né? E às vezes com mais facilidade ou agilidade do que a empresa. Então, assim, ela vem também, não deveria ser, mas ela vem, ela está disponível também para quem quiser potencializar ataques, né? Sem dúvida. Então, a gente tem que se proteger, a gente tem que usar a ferramenta de ponta, a gente não pode... não é negociável, vamos dizer assim, a conversa de segurança, ela precisa estar na pauta, né? Que legal, que legal. E bom saber que a Microsoft está nessa jornada também, ou melhor, né, que a cibersegurança está dentro da jornada da Microsoft, porque aí é sinal que temos um futuro robusto. Eu esqueci de falar um ponto que é importante. É bom que você tocou desse ponto como a Microsoft olha a segurança, né? Tem uma iniciativa dela que ela chama de Secure Future Initiative, que basicamente são 3 pilares, né? Segurança por design, ou seja, todo produto desenvolvido hoje, ele tem segurança. Intrínseco. Segurança, ele é um item de engenharia, ele não é uma funcionalidade, ele está intrínseco. É como se tu construísse o produto ao redor de segurança, né? E não construísse um produto e depois eu vou lançar e depois eu coloco segurança, né? Com protocolos muito rígidos, aí uma coisa muito pesada, assim. Segurança por default, porque muitas vezes a funcionalidade ela tá lá, mas você instalava aquilo ali e depois fechava. Depois você ia lá e via, agora eu vou ver quais são os parâmetros de segurança, né? E depois a segurança de operações, que realmente é monitorar, é a governança, é ter um time grande, né, para conter ataques, para entender os malwares. A Microsoft analisa hoje são trilhões de sinais por dia, né? Eu vi esse número. São 35 mil engenheiros hoje, números que eu tenho, não sou muito bom de números, mas eu leio e vou guardando. 35 mil engenheiros hoje atuando em cibersegurança. Então, assim, é um esforço gigante, né? Nesse sentido. E esse ponto de segurança por design, por default, é essencial, né? As coisas têm que vir já com segurança embutida, né? E a parte de IA responsável também é um pilar muito grande, né? Você ter a diversidade, a acessibilidade, a confiança na IA, né? Tudo que se desenvolve com IA também segue todo um rígido protocolo ali de uma IA responsável, né? Isso é bem crítico também. Então, até quando você está tomando decisões sobre as ferramentas, esses fatores são muito importantes. Como segurança é tratado, como a responsabilidade na IA é tratado, tá? Isso faz muita diferença também. Que massa, que massa. Caio, te agradeço.
Tá bom. Tu vê que o assunto é longo, né? Se deixar, a gente fica Vai, cara, eu achei mais que tempo 45 aqui. minutos passa voando aqui. Passou voando, então isso mostra a importância do tema, né? Então acho que fica o convite aqui para quem nos assistiu, né? Se tiver qualquer curiosidade, quiser se desenvolver um pouco mais, entre em contato e a gente conecta com as partes Microsoft aí, através da Gruppen também, porque essa complexidade só mostra também a importância, né? É um assunto que está no dia a dia de todo mundo, né? Exato. Se eu puder deixar as palavras, uma coisa que você falou de capacitação, treinamento, tem muita coisa bacana disponível, né? A gente tem um hub, a gente chama de Skilling Hub, tem muito treinamento, tem muita capacitação, tem muita coisa legal disponível, gratuito, para as pessoas entenderem e se capacitarem, seja um profissional de TI, não seja um profissional de TI, porque até hoje com a questão de low code, né, não interessa, você consegue desenvolver seus agentes, tem muita ferramenta para isso, então tem muita coisa que a gente investe também em capacitação. Partner Skilling Hub é um hub para parceiros Microsoft que tem bastante conteúdo lá, tá? E sim, realmente assim para os nossos clientes, tenham um parceiro de negócio confiável em segurança da informação, né? Tratem o tema com muita criticidade, muita urgência nisso, né? A gente tem programas para ajudar os parceiros, ajudarem os clientes, de assessments, de validações, de postura de segurança. Então, assim, usem muito isso, né? Tem um ecossistema muito legal nosso preparado para ajudar os clientes e esse tema é fundamental. Ele é a base para poder acelerar com IA, né? Então, muito bacana, Rodrigo. Parabéns pelo canal e parabéns pelo canal tocar justamente nesse tema de cibersegurança associada com o negócio, né? Então, é muito bacana. Assim. Essa que é a ideia. Eu te agradeço a tua disponibilidade de vir aqui, né? Trocar um pouco conosco aqui também. E é sempre bom conversar contigo. Que tenhamos trazido um conteúdo bom para quem assistiu a gente, né? E fica aí o meu agradecimento a todos, a ti, Caio, mais uma vez, e até a próxima aí, pessoal. Eu que agradeço. Valeu, pessoal.